Olá, olá a todos os amigos do canal Demis Viana, Mundo Secreto, para mais uma live tradicional das terças-feiras. Então nós vamos demonstrar para vocês, por A mais B, a derrocada final da Cabal. Então todos os líderes bonecos dos financistas estão sendo destituídos, e isto é perfeitamente demonstrável. E é impressionante isso, meus amigos, porque o sistema financeiro é que dita as regras da política mundial. Então quando você tem uma mudança no sistema financeiro, você acaba trazendo como consequência imediata, uma mudança no cenário geopolítico mundial. E esse processo se iniciou. É claro que existem ainda muitos desafios, tem alguns obstáculos ainda para serem superados, mas o processo, o mais importante de tudo, é que esse processo já começou. E ele já está tendo frutos, ele já é perceptível. Então não percam a live de sábado. Então, com a mudança do sistema econômico mundial, nós teremos o quê? Consequentemente, a mudança da política mundial. Então, todos os líderes que estão em conluio com os banqueiros, com os financistas, inevitavelmente serão destituídos. Tá ok, meus amigos? Este é o destino desses líderes. Tem algumas coisas, meus amigos, que as pessoas ficam com dúvida, mas é assim, perfeitamente simples, tá? Eu vou aqui esclarecer, porque eu recebi, acho que umas 3, 4 notificações de pessoas falando a mesma coisa, com respeito ao Banco do BRICS. Né? O Banco do BRICS, existe um banco de investimentos do BRICS, e o Brasil é o maior investidor. Então, o BRICS é composto por Brasil, que começa com B, que são as iniciais de todos os países, Rússia, China, Índia e África do Sul. Como o Brasil é o maior investidor do banco de investimentos do BRICS, ele tem a prerrogativa, o governo local tem a prerrogativa, isso não é de agora, isso já faz tempo, tem a prerrogativa de escolher o presidente do BRICS. Compreenderam? Foi assim com o capitão, foi assim com o Temer, e não vai ser diferente agora. Então, seguindo esse raciocínio, o governo local tem a prerrogativa de escolher o presidente do BRICS. E a gente sabe que a escolha foi péssima, eu não vou entrar no mérito aqui, né? A Dilma, que foi, você sabe muito bem, que ela foi nomeada. Agora, a questão é o seguinte, meus amigos, é melhor o Brasil estar com o BRICS do que não estar. Vamos supor, estou supondo aqui, só para vocês entenderem melhor, eu vou desenhar aqui para vocês. Vamos supor que o Xichao, o Putin, se oponha a essa decisão, que é um praxe. É bom entender, isso é um costume, é um praxe. E esse praxe já é observado há muito tempo, há mais de 10 anos. Então sempre é nomeado pelo presidente do Brasil. Ok, foi assim com o capitão, foi assim com o Temer e até antes do Temer. Sempre foi dessa forma. Isso vai criar um mal-estar político muito grande, vai criar uma instabilidade, e pode até ter como consequência a retirada do Brasil do BRICS. Agora eu pergunto para vocês, é muito melhor o Brasil estar no BRICS. Por quê? Porque é uma forma de tentar conter as ações nefastas, principalmente da influência dos banqueiros no país. Vocês estão compreendendo? Dos globalistas. Porque o governo vigente ele tem um pé em cada canoa, né? Essa que é a verdade. Então ele acena para os globalistas, ora acena também para o BRICS, porque depende comercialmente do BRICS, principalmente dos negócios. Então isso é fundamental para o Brasil, mas é uma posição desconfortável. Vocês estão entendendo, meus amigos? Só que é uma maneira de você segurar. É como se fosse um freio de mão, Você consegue frear as ações dessas pessoas que são, assim, nada confiáveis, Você pode colocar assim, que são suspeitas, melhor, suspeitas. Vamos colocar não confiável. Suspeita. Estão compreendendo, meus amigos? Então é melhor o Brasil estar no BRICS. Tem pessoas que não entendem, vão procurar narrativas, existem, principalmente certos canais, fontes de informação, que acabam desinformando, que trazem informações desencontradas. Então, eu estou esclarecendo para vocês. Sempre foi assim. O presidente do Brasil é que indica o presidente do Banco do BRICS. Sempre foi assim. Foi com o capitão, foi assim. Com o Michel Temer, foi assim. E não vai ser diferente agora, poxa. Vocês estão entendendo, meus amigos? Isso não tem nada a ver com a política externa do BRICS. Isso não altera em absolutamente nada. Espero que vocês tenham compreendido, ok? Muito bem. Já faço um esclarecimento aqui público para evitar tipo de especulação. A pessoa falando, alegando uma coisa, outro alega outra, tá? Este que é o fato. Tá ok, meus amigos? Nós nos detemos em fatos, e não em boatos e em especulações. Fatos tangíveis, obviamente. Hoje a gente vai falar sobre os fractais e os segredos da alma. É um assunto bastante vasto, muito abrangente, e eu peço encarecidamente que vocês prestem bastante atenção. Porque existem várias formas das sementes estelares virem para serem transferidas, no caso, porque é uma transferência, uma missão para seus planetas, para cumprirem de forma a contento, de forma convincente, diligente, a sua missão, tá ok? Então existem 6 formas diferentes de sementes estelares
É bom salientar aqui que nem todas as pessoas são sementes estelares diretas. Muitas almas se desenvolveram no próprio planeta, através do processo evolutivo da alma, porque a alma evolui também. Aliás, quando a gente fala de quarta densidade, nós estamos nos referindo a uma evolução de alma. Quando a alma evolui, o DNA evolui também, e por conseguinte, os seres cientes entram em densidades superiores. Então a evolução, quando a gente for entrar, agora que nós estamos entrando na quarta densidade, tem a ver com a evolução de consciência, ou seja, a evolução da alma. Então nossa alma vai ter que evoluir. Necessariamente a alma de todas as pessoas precisa evoluir. Tá ok, meus amigos? Este que é o fato. Evolução da alma, evolução do corpo. Então existe uma relação, né, muito próxima, estreita, entre alma e o corpo. Muito bem colocado. Então vamos começar com os slides. Tá? Espero que a gente possa responder todas as perguntas de vocês, tá, meus amigos? Muito bem. Todas as suas indagações. Eu creio que essa live vai ser bastante elucidativa. Então deixa eu começar aqui, que tem muitos pontos para serem abordados nessa noite de terça-feira. Muito bem. Vamos decolar a espaçonave. Decolando a espaçonave, deixa eu ver se eu acho aqui. Muito bem, aqui. A compatibilidade corpo e alma. Muito bom isso aqui. Atualização das esferas etéricas. Então, cada planeta, cada orbe, onde vai se desenvolver as almas, tem a sua própria composição específica de esferas etéricas. Como se fosse a fórmula que vai anexar, que vai receber as almas. Se vão ser reptilianos, se vão ser humanos, se vão ser diversificados, porque também existem esferas que podem receber até 3, 4, 5 espécies diferentes. Então, é como se fosse o local espiritual e físico, essas esferas, aonde os seres cientes vão se desenvolver. Tá? Tanto no aspecto físico quanto no aspecto espiritual. No livro Semeadores, da Helena Danã, os Deciders, podemos aprender que há cerca de 65 milhões de anos atrás, um grupo de seres de fora dessa galáxia teria decidido não permitir que nosso planeta fosse um planeta apenas reptiliano. Não. Porque o nosso planeta, os reptilianos, eles tinham... não que os reptilianos fossem ruins, daí tem a questão da Lacerta, já existia reptilianos que se desenvolveram aqui, mas não unicamente para reptilianos. Então teria uma diversidade muito maior. E eles iriam abrir o leque. Vocês estão entendendo, meus amigos? Para que novos seres pudessem viver e nascer nesse planeta. Existem reptilianos, é bom frisar aqui, natos do planeta Terra, que vivem no interior da Terra. O que são seres intraterrenos, muito evoluídos, muito mais avançados que o povo da superfície. Depois de criar, não vou entrar no mérito, tem a informação da Lacerta, que eu já apresentei em lives passadas. Foi uma entrevista de 1999, lá no leste europeu. Depois de criar algum espaço, eles teriam atualizado os reinos etéricos necessários para auxiliar a vida em sua evolução. Muito bem. A esfera etérica do planeta foi aprimorada, permitindo que os futuros humanos iniciem sua jornada de alma através dos ciclos naturais de reencarnação, por meio dos reinados mineral, vegetal e animal. Agora o planeta tem todas as suas camadas de densidade, desde o seu núcleo até os seus limites externos. A matriz planetária está pronta para o desenvolvimento da consciência humana. Fantástico. Então toda a estrutura já está pronta. Isso ocorreu há 65 milhões de anos atrás, no livro Os Semeadores, da Helena Danã. Então o primeiro estado de consciência é o físico, cósmico, denso. Esse é bem denso. Todos os seres viventes fazem parte desse estado de consciência, até mesmo os insetos. Então o primeiro estado de consciência é físico. Então, tudo que você possa imaginar, ok, meus amigos? Tudo faz parte desse primeiro estado de consciência. Inclusive os insetos, até os minerais. Água, tudo. Vegetal, reino mineral, vegetal, animal. Todos os seres que você possa imaginar fazem parte. Deixa eu até aproximar um pouquinho mais aqui para vocês verem. Tá? Todos os reinos. Tá? Fantástico. Sensacional. Vamos para o próximo. Deixa eu só voltar aqui. Aqui, o segundo estado de consciência é líquido. Que seria representado com a água, no elemento água, que é emocional. Todos os homens, quanto os animais, fazem parte. Os animais têm campo áurico diferente entre si, mais pesados e mais leves. Quando falecem, torna-se energia equivalente ao seu campo áurico, sem consciência espiritual e individual. Então, os animais têm emoção? Tem emoção. Cachorro tem emoção, macaco tem emoção, com exceção dos golfinhos. Os golfinhos, as baleias, já são seres cientes da categoria dos humanos, até mais evoluído que os humanos. Mas os animais, ele tem alma? Tem, só que é uma alma coletiva, tá, meus amigos? É uma alma coletiva, eles não têm alma individual. Com o tempo, eles vão evoluir e eles obterão, assim como nós, uma alma individual. Então, os animais, quando desencarnam, eles vão para uma espécie de consciência coletiva, ok? Muito bem.
diferente dos humanos, que têm uma alma individual. Então, todos os seres que têm emoção fazem parte desse estado de consciência, que é o segundo estado da consciência. Muito bem. Que seriam as emoções: tristeza, alegria, raiva, desconfiança, inveja, todas as emoções que vocês possam imaginar. E os animais, vamos ser sinceros, os animais, principalmente os cachorros e os gatos, tem grande parte, não digo todas, mas grande parte dessas emoções, principalmente as positivas. Aqui, terceiro estado de consciência é o gasoso, representado pelo elemento gasoso. É a consciência de si mesmo e de quem está ao seu redor, ou seja, mental. O ser humano faz parte desse grupo. Então, o ser humano ele tem consciência de si mesmo, consegue se identificar como um ser senciente, ele sabe que ele tem consciência. Então, ele é um ser diferenciado, que isso diferencia o homem da maioria dos animais. É um estado de consciência. Muito bem. Aqui, o quarto estado de consciência é o etérico de plasma, da intuição, do terceiro olho. Tanto seres vivos quanto desencarnados têm acesso. Então, vamos compreender aqui, meus amigos. O quarto estado de consciência é o etérico de plasma. Significa o quê? Pessoas que conseguem desenvolver o elemento intuição, do terceiro olho, que têm sonhos lúcidos, conseguem enxergar coisas. Por exemplo, pensa numa pessoa e recebe o telefonema dessa pessoa. Pessoas que conseguem se comunicar telepaticamente, que só é telepatia. Tá? Então, tanto os seres encarnados quanto os desencarnados têm essa capacidade. Todos os seres que estão desenvolvendo capacidade psíquica. E nesse momento, grande parte da população, principalmente os despertos, já estão tendo sinais nítidos de percepção extrasensorial. Muito, a gente recebe vários relatos todos os dias. Por isso que está tendo essa comunicação com a sua família galáctica. Daqui a pouco a gente vai falar os passos para você conseguir se encontrar, se comunicar com a sua família galáctica. Muito bem, vamos para o próximo aqui. O quinto estado de consciência é o cósmico, etérico e espiritual, do conhecimento da nossa natureza espiritual. Seres encarnados e encarnados têm acesso. Fantástico. Então, o quinto estado de consciência são as pessoas que têm consciência da sua espiritualidade. E ter consciência da sua espiritualidade não quer dizer que a pessoa seja uma pessoa religiosa, tá? Espiritualidade é diferente de religiosidade. Espiritualidade é ter consciência de si mesmo, que nós fazemos parte de uma consciência universal, que existe o que? Exoconsciência, que existem seres extraterrestres. Não tem como você desenvolver a sua espiritualidade se você simplesmente não reconhece a existência da sua família galáctica. Se você não reconhece que existem seres de quinta, sexta, sétima densidade. Por quê? Porque esse é um pré-requisito para você se comunicar com eles. Se você acha que eles não existem, simplesmente essa comunicação se torna impossível. Vocês estão compreendendo, meus amigos? Então, isso é um pré-requisito necessário. Isto é espiritualidade. Espiritualidade é integração, não é acreditar em alguém ou algum ser que vai te ajudar, para puxar o saco, porque se eu realmente bajular bastante, ele vai me prestar favores. Aliás, essa concepção é o tempo dos gregos. Os gregos acreditavam que se eles fizessem grandes favores para os deuses, eles seriam recompensados. É como se fosse uma troca, Vamos fazer uma troca aqui. Eu faço alguns rituais aqui para agradar os deuses e eles vão me retribuir com favores. É uma mentalidade totalmente retrógrada. Infelizmente, tem pessoas que pensam assim. Então, existe o quê? Uma integração com o universo. Consciência dos seres extraterrestres. Consciência das densidades superiores. E consciência de si mesmo e do seu eu superior. Que existe um eu superior. E que esse eu superior é a conexão com a fonte criadora. Olha que interessante. A única conexão real que você tem com a fonte criadora, ou seja, Deus, é através do seu eu superior. Ou seja, você mesmo do futuro já evoluído. Estão entendendo, meus amigos? Porque o tempo é uma ilusão. Somente seres de terceira densidade têm essa concepção de tempo linear. A partir da quarta densidade, nós vamos ter uma compreensão totalmente diferente. Presente, passado e futuro ocorrem simultaneamente. Tudo está acontecendo simultaneamente. E dependendo do seu nível de consciência hoje, você consegue mudar o passado e também alterar o futuro. O seu futuro, e isso em conjunto, você pode também mudar o futuro da humanidade e até mesmo do universo. Sensacional. Então, meus amigos, conhecimento da espiritualidade, infelizmente, grande parte da humanidade não tem, carece muito. Tem que aprender bastante a respeito desses princípios, que são fundamentais. E a maioria das pessoas simplesmente negligencia, infelizmente. Vamos para o próximo. O sexto estado da consciência cósmico etérico é um monádico, único, onde temos acesso ao eu superior. O eu superior, fundamental. Encarnados e encarnados têm acesso, mas somente a partir de 2012. Vejam só, meus amigos. Os seres regressivos, eles dominavam a grade energética do planeta Terra e até mesmo o processo de reencarnação, eles impediam que as pessoas pudessem ter acesso ao seu eu superior. Em 2012, quando as linhas do tempo foram alteradas e as linhas energéticas, as linhas lei, no caso, do planeta Terra, começaram a ser remodeladas, redefinidas, reconfiguradas novamente para o seu devido lugar, as pessoas começaram a ter acesso ao seu eu superior. Antigamente era possível? Era possível, mas assim,
para nós seres humanos é praticamente impossível. Somente sementes estelares especiais, como Jesus, Buda, conseguiam. Tá? Seres humanos comuns não conseguiam ter acesso ao seu eu superior, e isso restringia muito a nossa espiritualidade. Limitava, né? Limitava e muito. Sétimo estado da consciência cósmica do plano divino, do Logos Criador. Consciência cósmica plena. União e consciência de todos os fractais de alma em conexão com todos os seres do universo. Nível de consciência da ascensão. É este o alvo, tá? Este é o objetivo, é o alvo a ser alcançado. É isso que nós queremos, tá ok, meus amigos? Então, quando você chega nesse ponto, você tem o BST, os Winkmakers, do Dr. Anderson. Você pode mudar tudo. Você tem poder de mudar o tempo e a própria estrutura da realidade. Isso aqui é fantástico. É isso que nós precisamos para ontem. A consciência cósmica plena. A união é consciência de todos os fractais. Consciência de todos os fractais. Isso passa, a gente tem que se recapitular das nossas memórias perdidas. Mas para isso, você precisa entender o que é fractal. Porque se você não entender o que é fractal, vai ficar muito difícil. Veja, meus amigos, quando você tem conhecimento, quando você tem consciência dessas coisas, você está abrindo o seu campo energético para que esses mesmos fractais possam entrar em contato com você. Porque é uma questão o quê? De consciência. Tudo é uma questão de consciência. Quando você tem a consciência correta, né, que está adequada, você tem acesso, né, a esses mesmos fractais. Porque se você não tem conhecimento disso, você vai começar a pensar que tem vozes na sua cabeça, vai interpretar errado, vai achar que é um anjo, vai achar que é um, sei lá, um espírito, né, vai estar interpretações religiosas equivocadas, e isso vai interromper esta conexão. Então também tem a ver com o nosso sistema de crenças, ok? Muito bem, espero que vocês tenham compreendido essa parte, tá? Espero que tenham compreendido essa parte, porque isso aqui vai ser um aulão, tá? É a nossa proposta de hoje. É dar uma aula a respeito dos vários aspectos da nossa alma, ok? Muito bem. Com certeza você não vai ouvir isso em lugar nenhum, porque isso aqui são pesquisas de anos, muitos anos com muitas fontes diferentes. Ok, meus amigos? Vamos lá, vamos embora. Agora eu vou falar sobre os fractais. O que é os fractais, os benditos fractais de alma, né? Existem tantas interpretações diferentes por aí. Vamos lá, vamos embora. Vamos compreender agora, nesse momento. Então, meus amigos, fractal de alma é a nossa conexão com o universo. Todos somos um. Só que as pessoas não entendem isso, né? Quando a gente fala todos somos um, literalmente falando, todos somos um. Você tem parte. Quando a gente fala de fractal, é isso. Pensa no seguinte, a Cecília, né, tá por aqui, a Fabiana, tenho certeza também tá por aqui. Vamos supor, meus amigos, que você tem um pedacinho, um pouquinho, uma fração, uma centelha de todos os seres do universo. Isso são os fractais. Só que tem alguns que são mais próximos e outros que não são tão próximos assim. É interessante, né? Nós somos uma combinação de tudo que existe. Então veja, cada um de vocês, deixa eu retornar aqui a espaçonave, que está aqui presente, é uma combinação de todos os seres que existem. Existem quadrilhões, é incontável o número de seres. E cada um de vocês é uma combinação única de tudo que existe no universo. E quando a gente diz todos somos um, não é falsa retórica. É um fato, é literal. Vocês estão entendendo? Essa é uma compreensão. Se você não tiver esse entendimento na sua cabeça, claro como a neve, vai ficar muito difícil a sua família galáctica entrar em contato com você. Com esse conhecimento, com essa percepção, vai ficar muito mais fácil eles darem um telefonema. Tá ok, meus amigos? Muito bem, vamos dar continuidade. Vamos embora aqui. Muito bem. Então, se nós somos tudo que existe no universo, né, nós temos um pouquinho, nós temos uma centelha de todos os seres do universo, inclusive da fonte criadora, né, porque, obviamente, né, do próprio Deus, 1/4 de nossa alma somos nós mesmos. 1/4 da sua alma forma a sua identidade como ser. Ou seja, nossa personalidade e identidade de alma cósmica, que é composta por uma combinação única de fractais de alma, formando nossa identidade como ser. Entenderam? Então a Patrícia, que está aqui, né, nos assistindo. Patrícia, 1/4, né, da sua alma, forma a sua identidade como ser. É uma combinação. Você é uma combinação única de tudo que existe no universo. Imagine que o universo tem um quadrilhão de pecinhas. Né? Um quadrilhão de pecinhas. Eu vou pegar algumas peças, um pouquinho, um temperinho dessa, um pouquinho dessa aqui, um pedacinho da outra, e eu formo a Patrícia. Eu pego mais um pouquinho de várias almas, de vários seres, de tudo que existe, eu formo outro ser. E assim por diante. Vocês estão entendendo, meus amigos? E quando os seres eles têm contato com a sua fonte criadora, ou seja, com o eu superior, né? Porque ter contato com o eu superior é ter contato com a fonte criadora, ele se torna o quê? Mais um elemento de distribuição. A partir do momento que você tiver contato com o seu superior, outro ser, em outra galáxia, vai receber um pedacinho da sua alma também. E assim, isso vai se multiplicando. Isso não tem fim. Isso é infinito. Ok? Muito bem, vamos para o próximo. Espero que vocês prestem bastante atenção. Se você é uma pessoa, né, que às vezes tem dificuldade, eu até sugiro, né, porque é um pouco difícil mesmo, pega o papel e caneta e copia tudo.
Tá, meus amigos? Isso aqui é um pequeno curso que eu vou passar para vocês essa noite. Ah, muito bem. Então isso aqui tá bem fácil. Vamos pro próximo. Mais um quarto de alma, ou seja, 25%, né, da sua alma, é composta por nossa chama gêmea, ou alma gêmea. Por isso que existe essa afinidade entre as chamas gêmeas, ou almas gêmeas. Estão compreendendo, meus amigos? Então você tem essa conexão, e essa conexão é muito forte. Então todos os seres extraterrestres, principalmente os pleiadianos, que vivem 600, 700, 1000 anos, ultrapassa a margem de 1000, os alteanos vivem 2000 anos, eles ficam os primeiros 200 anos da vida, trocando energia de diversas formas diferentes, aí eles acham a sua alma gêmea e ficam pela eternidade, tá? Não é pro resto da vida, não. É pela eternidade. Né? Eles permanecem. É assim, a partir do momento que eles se encontram. Só que isso pode demorar um pouco. Eles não têm pressa também, tá, meus amigos? Porque eles têm todo o tempo do mundo, tá? É um pouco diferente da gente, tá ok? Deixa eu pedir pra Ariela ligar o ventilador que eu tô transpirando. Ah, muito bem. Vamos dar continuidade aqui. Em um quarto, já falamos de 50% da nossa alma. Mais um quarto agora, mais 25%. De nossa alma é composta pelos fractais de alma cósmica, com ligação com todos os seres do universo, que formam quadrilhões de canais de partículas de alma. Podemos ser endereçados para sintonizar qualquer um desses canais e ocupar espaços de influência com a nossa identidade de alma. Esse um quarto de alma é destinado à conexão cósmica, principalmente às almas companheiras, com campos energéticos semelhantes. Somos feitos de partes de combinação de outros seres, com uma fórmula única. Isso aqui merece uma explicação adicional. Olha só, meus amigos. Então, veja. Existe uma parte, as almas companheiras, como elas são definidas? Nós temos um campo energético e existem pessoas que têm uma atração, uma semelhança com o nosso campo energético. Vocês estão entendendo? E essas seriam os nossos amigos, pessoas que nós temos afinidade, pessoas que nós gostamos mais, entendeu? Que a gente gosta de comunicar, que temos muitos pontos em comuns. Entenderam? São almas com campo energético semelhante, né? Que seriam, e esse seria o caso dessas almas em específico. Aqui. E o restante, né? O restante, 25% da alma, enfim, é completada por todos os seres do universo. Então nós temos um quarto da nossa alma, é a nossa identidade, que é a nossa combinação de fractais, né, que forma a nossa identidade, a nossa personalidade. O outro quarto é a nossa chama gêmea. O outro um quarto seria as almas companheiras, com campo energético semelhante. E o restante é completo por todos os seres que existem. Todos. Até mesmo seres negativos, tá, meus amigos? Todos. Draconiano, reptiliano, tudo. Absolutamente tudo. Por isso nós todos somos um. Tá ok? Muito bem. Depois dessa compreensão, vamos entender como ter contato com a nossa família galáctica. Qual é? Porque é um processo, tá? E com várias etapas diferentes. Deixa eu apresentar agora para vocês. Aqui. Muito bem, deixa eu ver se está correto aqui. Está correto. Etapas para recuperar as memórias perdidas e ativar o DNA adormecido. Estamos vivendo em uma época onde as pessoas estão experimentando vários sintomas e reações diferentes, como sonhos lúcidos, né? Quantas mensagens eu recebo por dia, né? De pessoas com sonhos lúcidos, com informações, né? Até mesmo vozes, visões e mensagens telepáticas aleatórias. Por exemplo, alguém está passando por uma dificuldade e outra pessoa, sem saber, acaba ligando para ela. Sem falar em premonições, além de vários lampejos de capacidades psíquicas e reações diversas. E quando eu falo lampejo, pessoas que começam a desenvolver de forma inadvertidamente, né? Por exemplo, telepatia. Por exemplo, tem pessoas que conseguem... chega alguém, não sei se vai acontecer com vocês alguma vez, você se depara com alguém e você sente o que a pessoa está sentindo. Essa pessoa não está bem. Você pensa que ela está demonstrando estar feliz, mas você sabe, ela não está feliz. Ela está com um problema assim, assim, assim. E, de fato, isso está acontecendo. Ela está com um problema na família. E, de fato, ela está. Então, você consegue sentir. É um impacto intuitivo. Você consegue perceber. E isso é capacidade psíquica sendo desenvolvida. Tá, meus amigos? Muito bem. Vamos para o próximo aqui. Primeiramente, o indivíduo começa a receber isso de forma esporádica, e suas lembranças de vidas passadas começam a se manifestar de maneira fragmentada. Fragmentada, igual o Tony Rodrigues, né? Quando uma pessoa começa a recuperar as memórias, vamos supor que uma pessoa está sofrendo de amnésia, e quando ela começa a recuperar as memórias vêm de forma fragmentada. É tudo muito confuso, é uma verdadeira bagunça. Vocês estão entendendo? É exatamente esse processo que a maioria está vivenciando nesse momento, com apenas algumas partes isoladas. Então você só vê alguma parte, alguma coisa, mas fica faltando o contexto geral, né? De todo o contexto de dados. Por esse motivo, as informações se manifestam de maneira desordenada, aparentemente sem sentido algum, exatamente como uma pessoa que sofre de amnésia profundo devido ao programa de lavagem cerebral e reage quando começam a recuperar as suas memórias. Vocês estão entendendo, meus amigos? Falar, entender os fractais é uma forma de você recuperar as suas memórias. Seria exatamente falar da sua vida como ela é. Imagine que alguém roubou a sua vida, que de fato aconteceu, todas as suas existências, todas as suas experiências, a sua sabedoria, o seu conhecimento, a sua capacidade psíquica. E quando eu falo para você, você tem capacidade psíquica, é assim que funciona a sua alma. E você começa a aderir isso, entender isso,
automaticamente você está recebendo, você está se preparando o seu campo energético para que a sua família galáctica entre em contato com você. Vocês estão entendendo, meus amigos? Porque tudo é uma questão o quê? De consciência. O que é consciência? É uma forma de pensar. Então, para você conseguir consciência, é forma de pensar, é padrão de pensamento. Se você muda o seu padrão de pensamento, você muda a sua frequência. E se você muda a sua frequência, você tem capacidade agora de entrar em contato com a sua família galáctica. É tudo uma questão de maneira de pensar. Vocês estão entendendo? Compreender isso é a chave, a própria compreensão de tudo isso que eu estou passando aqui para vocês é a chave para vocês recuperarem essas memórias. Tem pessoas que querem um ritual. Não existe ritual para você entrar em contato com a sua família galáctica. Repetindo. E se alguém dizer o contrário, é um picareta. Tá? O que existe é o quê? Preparar a sua consciência. Porque não é você que vai entrar em contato com a sua família galáctica, é o contrário. São eles que vão entrar em contato com você. Por que eles não entram em contato agora? Porque o seu campo energético, seus padrões de pensamento não estão na sintonia deles. Vocês estão entendendo? Você está numa sintonia, eles estão em outra. Seu padrão de pensamento é incompatível. Mude a forma de pensar, principalmente com relação aos sistemas de crenças. Compreenderam agora? Entender como funcionam os fractais é uma porta de acesso para você conseguir ter esse contato íntimo com os seres extraterrestres. Outra coisa, dramas pessoais. É lógico. Pessoa que vive reclamando, pessoa que vive com intriga, principalmente, meus amigos, com as pessoas mais próximas, você tem que resolver isso. Ou você vive bem com seu marido, com a sua mulher, ou separa. O que não dá para viver brigando. Isso é um entrave, é um grande obstáculo para você ter contato com a sua família galáctica. Você tem que resolver todas as suas pendências. Esse que é o ponto. Todos os seus dramas pessoais. Tem que resolver. Não adianta, tá? Ficar levando, arrastando com a barriga. Tem que resolver. A melhor forma, através do diálogo, através do amor. Mas se não tem jeito, separa, meu querido. Fazer o quê? Já tentou de tudo. O que não pode é arrastar isso pro resto da vida. Tem que ter atitude. Entenderam? Atitude. Por exemplo, se tem um trabalho que acaba com a sua vibração, tenta mudar de trabalho. Quando você fala, mas eu não vou conseguir outro emprego. Você consegue sim, você tem poder. Começa a trabalhar para isso hoje, para você conseguir outro trabalho. Se o seu trabalho está atrapalhando a sua frequência, a sua recuperação, a sua vibração. Tá ok? Tudo é uma questão de atitude. Quando você quer, você faz. É claro que tem que ter planejamento? Óbvio que tem que ter planejamento. A gente não pode trocar os pés pelas mãos. Mas, no entanto, a gente não pode ficar sem atitude, ficar esperando o céu, os outros mudarem. Não, você tem que mudar. Não espere que os outros mudem. A mudança parte de nós. A gente tem que fazer acontecer. Tá ok, meus amigos? A semente estelar é que faz acontecer. Não fique esperando dos outros. Tá? Muito bem. Vamos pro próximo. Vários flashes desconexos. Quantas pessoas têm flashes desconexos de sonhos, visões, um monte de coisa. Só que não faz sentido. Sem relação aparente entre eles. Aparece de uma só vez quando essas informações e memórias são recuperadas. Como se apertássemos um botão. É isso mesmo, meus amigos. Vejam só. Se você está tendo... Isso é fundamental. Isso aqui eu vou ter que retornar aqui, rapidinho. Deixa eu olhar para vocês. Isso é fundamental. Entendam isso de uma vez por todas. Se você tem sonhos lúcidos, você tem visões, de repente você tem sinais, sincronicidade também, de relógio, toda hora, às 3h33, sempre acontece alguma coisa, mostra alguma coisa, sempre o mesmo número. Isso é os seres extraterrestres tentando entrar em contato com você, tentando a comunicação. Mas por que você não consegue? Você não consegue porque você não está na sintonia correta, poxa. Tem que mudar o padrão de pensamento, tá? Isso é fundamental. Você muda o padrão de pensamento, automaticamente você vai conseguir entrar em contato sim. Tá? A Helena Danan não é melhor do que vocês. Eu não sou melhor que vocês, nem a Thaisa Kashimoto, nem a Dini, nem ninguém. Tá? Se nós podemos, todos podem. Tá? Isso está ao alcance de todo mundo. Agora vejam o seguinte, meus amigos. Se você está tendo sonhos lúcidos, tantas visões, sincronicidade, tudo está acontecendo. Quer dizer, você já tem um cenário pronto, você só precisa do botão. Está faltando um ajuste. Tá faltando só um ajuste. Você já viu? A televisão tá ligada, então, só que ela tá na estática, Sabe aquela televisão antiga de tubo? Que você tinha que sintonizar o canal? Falta você sintonizar o canal. Sintonizou o canal, você vai conseguir, sim, ter contato com a sua família galáctica e desenvolver as suas habilidades psíquicas. E tudo isso advém através da mudança do padrão de pensamento. Se o que eu estou falando é estranho para vocês, quando eu falei dos fractais de alma, prestem muita atenção. Por que eu falei daquilo? Pega papel e caneta, anota tudo. E ver se você consegue entender. Não é difícil. Entender isso é a chave, é a porta de acesso para você entrar em contato com a sua família galáctica. Por isso que eu falei tanto. Pega papel e caneta, anota. Não tem problema nenhum. Tá ok, meus amigos? Muito bem. Primeiro, ela tem memórias fragmentadas, aparentemente desconexas, e posteriormente tem recuperação súbita de todo esse combo de informações. Então, se você está tendo sonhos lúcidos, saiba que a qualquer momento você vai recuperar todas as suas memórias. E vem tudo muito rápido, tá, meus amigos? Estágio 1.
Vamos lá, vamos aqui recapitular. Presta atenção nisso aqui. Se você quiser anotar também, anote isso aqui. Pode printar a tela, por isso que é bom escrever tudo. Né? Você pode até printar a tela. Aqui, um estágio 1, memórias fragmentadas. Quando você começa a ter as memórias fragmentadas. Como que se manifestam as memórias fragmentadas? Sonhos lúcidos, principalmente sonhos lúcidos desconexos, sonhos vívidos, né? São essas memórias fragmentadas aparecendo. Você lembra de algumas coisas, né? Tudo é muito familiar para você. Você vê uma live, tudo é muito familiar. Parece que você já sabia disso há muito tempo. Quantas pessoas eu apresento uma live e falo assim, Demis, parece que eu já sabia isso há muito tempo. São as memórias fragmentadas se manifestando. Estágio 1. Grande parte das pessoas já estão passando por esse estágio. Segundo estágio, memórias preservadas em trechos inteiros, contextualizados, com cenas de um filme ou páginas de um livro. Aí as coisas começam a se encaixar, você está entendendo? Um ponto com o outro. Por que a Helena Danã, eu vou explicar para vocês, por que os canalizadores igual Alex Collier, Helena Danã, entre outros também, conseguem encaixar os pontos? Porque já estão no estágio 2. Já estão no estágio 2, então tem contexto, tem começo e meio e fim. Vocês estão entendendo, meus amigos? Muito em breve, todos aqui serão canalizadores. Não é o que é canalizador? É simplesmente ter contato com a sua família galáctica. Você tem contato com a sua família galáctica, você já é um canalizador. Simples assim, meus amigos. Isso aqui, todo mundo vai ter esse potencial. Tá? Todos os despertos. Vamos pro próximo. Terceiro estágio. Quando essas cenas começam a se juntar num único filme, ou páginas e capítulos inteiros de um livro, com uma história completa. Aí sim a coisa realmente fluiu, né? Fluiu. Você começou a se recordar de forma plena. Maravilhoso. Fantástico. Aqui vamos continuar, deixa eu só ver onde eu parei. Aqui, vamos passar para esse slide aqui. São vários estudos diferentes. Aqui eu fiz um compilado. Aqui, meus amigos, existe a consciência individual. Esse tipo de matriz de alma planetária consiste em seres que possuem uma consciência individual, como a humanidade na Terra. Os seres dessa matriz planetária desenvolvem-se separadamente, ao longo de muitas vidas, até atingirem um nível de consciência que lhes permita deixar seu próprio planeta e explorar outros. Muito bem. Consciência interfacetada. Essa matriz de alma planetária consiste em seres que estão conectados entre si, mas ainda possuem sua própria individualidade. Helena compara o mundo que é apresentado nos filmes Avatar. Não é? Os avatares não tinham, compartilhavam a alma uns dos outros? Apesar de terem a sua individualidade, eles conseguiam sintonizar com os fractais uns dos outros. Isso é a alma consciência interfacetada. Não precisa significar que todos estão conectados uns com os outros. Também pode significar que seres ou pessoas dentro de uma espécie têm uma conexão entre si. Maravilhoso! Existe também a consciência de colmeia. Essa é deplorável, do núcleo central. Esse tipo de matriz de alma planetária, no qual os membros são controlados por uma mente ou rainha central, rainha Grey, no caso, lá de Betelgeuse, quase não há individualidade, lá de Órion. Praticamente a individualidade é mínima. É mínima, praticamente não existe individualidade. Era isso que esses seres do mal queriam fazer. Eles queriam reduzir a nossa consciência a um ponto que simplesmente as pessoas não teriam mais a sua personalidade, a sua individualidade. Seriam o quê? Robôs, bonecos de corda, literalmente. Essa consciência central dá as ordens aos seus membros e obedece, e não pensam duas vezes. Isso é uma reminiscência do... isso aqui já é uma referência, no caso, uma reminiscência do Borg do Star Trek, da série Star Trek. É como eu havia dito para vocês, a Marinha dos Estados Unidos, um livro da Phyllis Schlemmer, O Único Planeta da Escolha, o Gene Roddenberry, foi um dos roteiristas da série Star Trek, junto com outro, que agora eu vou esquecer o nome. É bom você liga o ventilador, está muito quente. Entenderam, meus amigos? Então, isso significa o quê? Que eles tinham uma forma de controlar a mente das pessoas. O filme, a série Star Trek, retrata fielmente a realidade. E ela foi feita para mostrar, dar dicas a respeito de várias táticas dos escuros, assim como também um vislumbre, para dar um vislumbre do nosso futuro. É um trabalho psicológico, para trabalhar no imaginário coletivo da humanidade. Parece que a mistura genética de genes de várias raças é uma prática comum no universo. Como parece agora. Muitos de nós teríamos informações genéticas de pelo menos 10 a 22 raças de alienígenas diferentes. Como eu apresentei na última live, eu mostrei para vocês evidências de pessoas que, um doutor, um cientista, agora não vou recordar o nome, que trabalhou no genoma humano, e ele é da opinião que o nosso DNA é extraterrestre. Tá, meus amigos? Isso é um fato. O nosso DNA, isso é uma das pessoas que marcaram o nosso DNA, o genoma, no caso. Então isso aí é um fato. Você falar do Alex Collier, existem várias fontes que corroboram com isso, a própria Helena Danã, entre outros insights que falam das 22 genéticas. Tá? Diferentes tipos de híbridos, matriz de alma. Por exemplo, aqui o livro Presente das Estrelas, da Helena, explica que podemos distinguir entre 3 tipos de híbridos. Vamos falar sobre híbridos. O híbrido feito de codificação genética alienígena e humana, e possui uma matriz de alma alienígena. Então existem híbridos que têm matriz de alma alienígena, que é uma mistura, no caso de híbrido de extraterrestre com humanos, com uma matriz de alma alienígena, ou seja, consciência alienígena. Agora também tem o
o híbrido com codificação genética alienígena e humana, mas que possui uma matriz de alma humana, que é o nosso caso. Então nós temos genética extraterrestre, mas a nossa matriz de alma permanece humana. E tem híbridos que não possuem matriz de alma. Eles podem ter codificação genética humana ou reptoide. Esses que não possuem matriz de alma são como se fossem robôs genéticos, tá? Robôs orgânicos. E era mais ou menos assim que os Greys eram, tá? Procedido, tá? Mas os Greys, eles foram transformados em robôs orgânicos. E era essa a meta do transhumanismo. O transhumanismo tinha como objetivo transformar a humanidade em robôs orgânicos perfeitamente obedientes ao sistema. Não iam questionar nada. Os descendentes de uma mistura genética se enquadra com uma categoria ou outra. Em relação à matriz de alma, uma vez que, por exemplo, os reptilianos, sejam eles Sicars, Nagai, raças Greys altas ou parentes dos Seripsihai, não têm uma matriz de alma individual. Eles não têm matriz de alma individual, né? Eles são simplesmente consciência de colmeia, semelhante a humanos. Mas, em vez disso, fazem parte de uma consciência coletiva do tipo colmeia. Uma maneira muito simples de saber como que você sabe disso, né? Se a pessoa faz parte de uma consciência de colmeia. É olhando em seus olhos. Você não diz que os olhos são a janela da alma, né? Tem tantas pessoas que falam, isso é um ditado bem antigo. Os olhos são a janela da alma. E é verdade, viu? Isso aí não é mera retórica, não. É pura verdade. Bem funciona para esse. Pupilas redondas para rúbridas, né? Pupila preta opacas, né? Ou com fenda vertical para híbridos reptilianos, né? No caso, né? Então fica aqueles olhos meio puxados assim com a pupila vertical, ou também com as pupilas pretas opacas, né? Sem cor, sem vida. Os híbridos têm olhos geneticamente escuros sem pupila, contém também os dedos de 5 humanos e 4 reptoides. E se os genitais masculinos são externos, humanos internos dos reptoides. Então os reptilianos, eles têm as genitais, para quem não sabe, internas, tá? As coisas não ficam para fora, fica tudo para dentro. É igual cachorro, né? Mais ou menos isso. Tá? Muito bem, meus amigos. Vamos pro próximo. Aqui. Atualização de Enki e Adão. Né? Isso aqui é interessante. Quando a gente falou dos 64 milhões de anos atrás, isso aqui é bom a gente frisar. Né? Aqui. Então a gente sabe que cerca de 64 milhões e meio os Anunnakis apareceram e realizaram uma atualização em nossa biologia, que evoluiu para o que eles chamam de cabeças negras, os cabeças pretas. Talvez eles tenham ficado tão pretos por causa de uma parte relativamente grande de ruva DNA. É bom salientar aqui, meus amigos, que tanto a raça asiática quanto a raça africana surgiram dos rovianos. Isso aqui é apenas uma observação. Né? Enki adicionou seus genes Anunnakis ao composto intergaláctico do DNA, que ainda estava presente nesses primatas. Antes de Enlil, a sua equipe bagunçaram as coisas, a maioria dos humanos. Enki criou Adão, como também descrito nos Semeadores. E é bom salientar aqui que Ruva faz parte da Confederação Intergaláctica, que são seres superpoderosos. Muito bem. A razão pela qual Ea, ou Enki, o príncipe Ea, colocou seu próprio DNA pessoal no projeto foi para manter controle sobre sua criação. Então, o ser humano tem um pouquinho do DNA Anunnaki também, a partir desse momento, para que ele tivesse uma conexão com o ser humano. Via ressonância de frequência. Quando você doa parte do seu DNA, você está doando o quê? A sua frequência. Olha que interessante. Então, quando a gente tem DNA alienígena, nós temos frequência de outros seres extraterrestres. Se você tem essa frequência, você simplesmente tem que sintonizar com essa frequência para você se comunicar. Tá? E para isso, você tem que mudar o quê? O seu padrão de pensamento. Amigos, isso é tão simples, é tão fácil. Né? Tem gente que fala assim, como que eu consigo me comunicar? É simples. Se você começar a pensar como um ser extraterrestre, você vai se comunicar com um ser extraterrestre. Se você pensa diferente, se você tem um padrão de pensamento diferente dos pleiadianos, não vai se comunicar com o pleiadiano. Vocês estão entendendo? Isso tem uma mudança de padrão de pensamentos. E isso passa pelo sistema de crenças. É tão simples, né, que às vezes fica difícil. E ao mesmo tempo tão difícil. É muito simples e ao mesmo tempo muito difícil. Quando você começa a pensar, por exemplo, vamos supor que a sua família de alma seja um egarote. Você tem que começar a pensar como um egarote. A partir do momento que você começar a pensar como um egarote, você vai se comunicar com o egarote. Agora, se os seus pensamentos são mais parecidos com os dos reptilianos, obviamente que você não vai se comunicar com o egarote algum. Foi por isso, meus amigos, entenda isso de uma vez por todas. Se você for ler o livro do Alex Collier, sobre solo sagrado, ele fala algo interessante. Ele fala que a nossa sociedade foi moldada para ser uma réplica perfeita, para ser um reflexo perfeito da sociedade dos reptilianos. E sabe o que existe na sociedade dos reptilianos? Competição e sistema de castas. Um quer passar a perna do outro porque ninguém confia em ninguém. Então, como ninguém confia em ninguém, eles acreditam que a única forma de você manter uma sociedade é através do controle absoluto. É exatamente esse modelo que nós vivemos. Um querendo controlar o outro. Você já viu pessoa manipuladora? A pessoa manipuladora reflete perfeitamente um reptiliano. Por que o reptiliano gosta de manipular os outros? Ele gosta de manipular os outros com uma forma de controle. Como ele não confia em ninguém, ele precisa controlar. E para controlar, ele precisa manipular. Então você vê que as pessoas manipuladoras querem controlar tudo. Ah, mas você tem que fazer isso. Né? Tem mulher assim, tem homem também. Quer falar o que a pessoa tem que vestir, o que ela tem que gostar, o que filme que ela tem que ver. É controlador, até o sapato, a cor da camisa que ele veste. A pessoa se intromete. Pessoa assim é um reptiliano. Porque é assim que os reptilianos procedem.
Eles querem controlar, manipular. Eles não respeitam o gosto alheio. Já viu aquela pessoa que não respeita o gosto do outro, a individualidade do outro, a personalidade do outro? Este é o perfil dos reptilianos. Vocês estão entendendo, meus amigos? Esse é o perfil. Exatamente. As pessoas falam, os cubanos, os sistemas ditatoriais, exatamente. Os sistemas ditatoriais também procedem dessa forma, que é controlar a vida do outro, porque ele não confia em ninguém. Vocês estão compreendendo? Quando você respeita o gosto dos outros, você parece com os extraterrestres. Você respeita a opinião das pessoas, a decisão das pessoas. Você não tenta controlar o seu marido, você não tenta controlar a sua mulher. Porque você tem que ir para cá, você tem que ir para lá, ficar vigiando o outro. Sabe que as pessoas que ficam vigiando o outro a todo tempo, tá procedendo igual um reptiliano. É assim que o reptiliano faz. Um ser extraterrestre respeita as suas decisões, a sua personalidade e a sua individualidade. Então a gente tem que começar a proceder como um extraterrestre. Quando a gente proceder como um extraterrestre positivo, a gente vai entrar em contato, sim, com a nossa família de alma. Então é uma mudança de pensamento. Estão compreendendo, meu? É uma mudança de padrão de pensamento. Entenda isso de uma vez por todas. Não é um ritual. Você pode fazer o ritual que você quiser. Você não vai se comunicar com sua família galáctica. Você tem que mudar a sua cabeça, poxa. É só isso. Muda o seu padrão de pensamento. É verdade, pessoa controladora, manipuladora. E por que os governos querem dar regras para todo mundo? Porque você tem que falar isso, tem que fazer aquilo. Não respeita os gostos, os pensamentos alheios. Porque são reptilianos, poxa. É assim que o reptiliano procede. Por que os reptilianos pensaram? Falaram o seguinte, a gente vai pegar a nossa forma de pensar, a nossa frequência. O que é frequência? A pessoa fala tanto de frequência, é padrão de pensamento, poxa. A gente vai pegar o nosso padrão de pensamento, a nossa mentalidade. Frequência é mentalidade. Falam tanto de frequência e vibração. O que é frequência e vibração? É a sua mentalidade. É a forma que você enxerga o mundo. Tá, entendeu? É isso. A gente vai pegar a nossa frequência aqui, a nossa forma de pensar, a nossa visão de mundo, e a gente vai colocar, a gente vai incutir na cabeça desses humanos. Aí eles serão controlados por nós mais facilmente. Essa é a tática. Essa é a tática. Outra característica de reptiliano. Reptiliano é baba-ovo. Eles gostam de adorar, reverenciar. Eles têm ídolos. Popstar. Ele vê o reptiliano alfa. Nossa, lindo, maravilhoso, ser maravilhoso, eterno. E só falta se arrastar no chão por causa do outro. Reptiliano. Reptiliano que procede dessa forma. Vocês estão entendendo, mano? E tem mais. Na sociedade reptiliana, entender a sociedade reptiliana é entender esse pensamento, esse padrão negativo, poxa. Os reis, os draconianos, os sicars alfa, que são brancos, eles são adorados como deuses. Deuses fazem ritual. Draconiano, São Miguel Draconiano, sei lá como que é o nome dele. São Draconiano das causas impossíveis. Me ajuda, me dá uma força. É assim. Sociedade reptiliana. Vocês estão entendendo? Tem que mudar. Se você não mudar o seu padrão de pensamento, pode fazer o ritual que você quiser. Volto a repetir. Muda a sua mentalidade. A partir do momento que você mudar a sua mentalidade, você vai ter o seu campo vibracional adequado para se comunicar. Isso vai ser natural. Natural. Por quê? Porque agora você está pensando, você está sintonizando com o padrão de pensamento do Pleiadiano, com o padrão de pensamento do Egalote. Tenho certeza que nunca ninguém falou isso para vocês. Essa é pura verdade. Esta que é a verdade. Esta é a grande fórmula mágica. A gente fala que é procurando fórmula, fazer uma reza, vou fazer um ritual, vou acender vela, vamos fazer um sei o quê. É isso aqui. Simples assim. Não precisa fazer ritual nenhum. E volto a repetir. Eu não sou melhor que ninguém. A Helena Danan não é melhor que vocês. O Alex Collier não é melhor que vocês. O Dr. Michael Sala não é melhor que vocês. Ninguém é melhor que ninguém. Se eles podem, vocês também podem. Jean Charles Moya também não é melhor que vocês. Ok? Só que é uma questão de padrão de pensamento. Ele tem um padrão de pensamento diferente. Ele enxerga o mundo de uma forma diferente. Aí ele está com o campo aberto. Simples assim. Meu amigo, entenda isso. Se você já está tendo sonho, já estou convidando, estou batendo na sua porta, está chegando aqui para a Patrícia. Patrícia tem sonhos lúcidos, vamos supor. Vamos supor o seguinte, a Fabiana, que está aqui conosco. Ela está tendo sonhos lúcidos. É os seres extraterrestres batendo na sua porta. Por favor, nós queremos falar com você. Mas seus padrões de pensamento são outros. Você está sintonizando com o pensamento dos reptilianos. Aí fica difícil. Concorda comigo? Não vai ter comunicação nenhuma. Tá? Infelizmente. Essa que é a verdade. Vou falar bem a verdade. Aqui. Você quer resumir reptiliano? Reptiliano é aquela pessoa que gosta de cuidar da vida dos outros. Já viu muito? Tem muita gente assim. Ser humano é muito isso aí. É aquela pessoa que quer cuidar da vida dos outros. É o perfil clássico do reptiliano. Por que existe ditadura? Porque são pessoas que querem cuidar da vida dos outros. Querem controlar, querem manipular. Vocês estão entendendo, meus amigos? Esse que é o fato. Aqui fala do Adão, que foi a primeira semente estelar. Encarnação de uma extraterrestre evoluída em matéria genética, terráquea, biologicamente bruto. Em outras palavras, Adão foi a primeira semente das estrelas. Adão e Eva foram experimentos de uma ativação que foi realizada no Éden, que seria uma biosfera em forma de domo, por Enk, o qual descobriu que nós, humanos, não somos primatas primitivos. É interessante isso aqui,
Meus amigos, por que a gente chega à conclusão que Adão é uma semente estelar e Eva também foi uma semente estelar? Porque eles não evoluíram através do processo evolutivo natural. Pularam etapas. Foi Enki que ativou os 12 filamentos de uma só vez. Então, Adão era o quê? Era um primata, de cabeça preta, e simplesmente se tornou um homem já evoluído, da 7ª densidade, de uma hora para outra. E é óbvio que quem recebeu esse corpo, nesse caso, esse corpo avatar, foi uma alma extraterrestre. Porque não daria sequer tempo de evolução para existir almas evoluídas para habitar um corpo da 7ª densidade nesse planeta. Então a gente pode dizer com certeza que Adão e Eva foram sementes estelares. Tá? Muito bem. Aqui, Adão e Eva foram experimentos de uma ativação que foi realizada no Éden, que seria uma biosfera em forma de domo, por Enki, o qual descobriu que nós humanos não somos primatas primitivos, mas que já fomos pré-programados, pelos semeadores, por 11 raças extraterrestres. Depois teve outras misturas, que chegou no total de 22, que foram posteriores. Tá? Na realidade, fomos criados pelos semeadores, com um potencial incrível de desenvolvimento. É interessante, meus amigos, que tanto é que nós tínhamos o DNA de Enki, uma característica dos Anunnakis é brilhar. E a gente percebe que quando Adão e Eva estavam no paraíso, entre aspas, eles brilhavam. Tanto é que eles brilhavam que não necessitavam nem de roupas. Então eles não conseguiam ver a sua nudez. Isso está na Bíblia, inclusive. Quando esse DNA foi apagado pelo Eliú, para que o ser humano se tornasse um escravo perfeito, o ser humano teve que usar roupas. Aí fala na história bíblica que Deus teve que sacrificar um cordeirinho ali para fazer roupa para eles. Está entendendo? Essa é a realidade. Tá, vamos para o próximo. Quando Eliú pediu a Enki para criar escravos para o trabalho duro, Enki se recusou. Ativou todo o potencial dos 12 filamentos e criou Adão. E posteriormente Eva. Eliú não ficou feliz com isso e expulsou Adão e Eva do paraíso. Domo, no caso, o domo com biosfera. É bem interessante. Aqui. Aí vem a história do Nigishizida. Vamos recordar rapidamente. Nigishizida era um geneticista de Enki, que operou na Atlântida depois de sua queda. Eles construíram as salas de registros em várias partes do mundo. E ele foi conhecido como Noé, na Bíblia. No Egito era Tote, ele foi conhecido como Tote, e na Mesoamérica como Quetzalcoatl, ou Cucucã, ou Viracocha. Tá? E Hermes Trismegisto também. Então ele teve vários nomes diferentes, dos princípios herméticos. A última estadia de Nigishizida foi no Egito, onde era conhecido como Geudi, depois foi para as Américas, onde ficou conhecido como Quetzalcoatl e tal. Muito bem. Após tudo isso, entrou em estase, para se proteger das energias que estavam em declínio, porque as densidades estavam em declínio, principalmente com a queda da Atlântida. Tá ok, meus amigos? E hoje ele está na Flórida. É um dos gigantes adormecidos que já estão acordando. E é bom dizer, quem vai acordar os gigantes e as arcas somos nós. Mudando o quê? O nosso padrão de pensamento. Para um dia retornar, ativar as arcas e trazer as novas tecnologias. Muito bem. Matthew Lacroix conta, aqui está o livro, Stage Time, conta detalhes a luta entre duas facções dos Anunnakis, demonstrando isso nos registros históricos suméricos. E o Enuma Elish conta sobre a disputa e as guerras das facções Anunnakis, na atualização e hibridização da raça humana. Bem interessantes essas referências aqui. Históricas, inclusive. Factíveis. O pluralismo de Deus, na verdade, refere-se a vários deuses terrestres competindo entre si. Os escuros os transformaram em um único Deus de propósito para a manipulação. Isso é verdade, meus amigos. Quando você, principalmente, isso é mais perceptível, isso existe tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Mas no Velho Testamento é mais perceptível ainda. Se você for ver a obra do Paul Ellis, que foi teólogo, PhD, a gente percebe que quem promoveu o dilúvio foi Eliú. Eliú, exatamente. Quando você tem Eliseu, por exemplo, que tem um punhado de pequeninos e começam a zombar dele, aí Deus diz que manda um urso lá para dilacerar os pequeninos, pode saber que é o Eliú. Já que Deus bondoso faz um negócio desse. A gente vê também, Deus, no caso ali, é bom salientar aqui, meus amigos, Eliú, para quem não sabe, deixa eu voltar aqui espaçonar para vocês entenderem isso aqui é bem interessante. Estou olhando espaçonar. Eliú, na Suméria antiga, nos escritos sumérios, era conhecido como Senhor da Guerra. Sabia disso? O termo Senhor dos Exércitos, quando a Bíblia fala Senhor dos Exércitos, está se referindo a Eliú. Não está se referindo à fonte criadora. Tá? Senhor dos Exércitos, Eliú. Eliú era conhecido na teologia suméria como também Senhor dos Exércitos, ou co-Deus da Guerra. Ou Senhor da Guerra. Tá ok? Quando você vê Elohim, que é plural, ali está falando do quê? De uma comunidade extraterrestre, como uma confederação intergaláctica ou federação intergaláctica. Ou Conselho dos Cinco. Esses são os Elohim. Estão entendendo? Então são grupos diferentes. Por isso que Deus tem nomes diferentes, porque são grupos extraterrestres diferentes brigando entre si. Por isso que o Deus bíblico é tão bipolar. Ele muda de ideia, ele se arrepende. Deus não se arrepende. Deus não muda de ideia. Uma hora ele é amoroso, uma hora ele é vingativo, uma hora ele quer aniquilar todo mundo, mulheres e pequeninos, acaba com todo mundo de forma sumária. Por quê? Porque não se trata do mesmo ser.
Por exemplo, se a gente vê a história do Jefté, né, Liette? Se não me engano, né? É Jefté que prometeu sacrificar a sua filha virgem. E é bom entender, meus amigos, que menina virgem naquele tempo tinha 12 aninhos de idade, ou seja, uma menina de 12 anos ele prometeu sacrificar em honra ao Senhor dos Exércitos, o Eliú. Vocês estão entendendo? Ele sacrificou a menina, sua própria filha, ao Eliú. Porque o Deus de amor não vai querer um negócio desse. Vocês estão entendendo, meus amigos? Essa que é a verdade. Entendeu? Então retrata ali um Deus cruel. Eu estava vendo até uma... É verdade, é um absurdo. Infelizmente. Então a gente percebe ali várias agendas diferentes. El Shaddai, todo-poderoso, ali é o Enki. Quando a Bíblia fala El Shaddai, todo-poderoso, está se referindo ao Enki. Então são deuses, personagens diferentes. Aí, como eles perceberam, os teólogos sabem disso, Poés. O que eles fizeram? Vamos pegar que são vários personagens diferentes, vamos transformar num único Deus. Agora, sobre esse negócio de mudar de opinião, né, nessas contradições, o pessoal é bobinho, né, gente? Não vai perceber, né? Não é assim mesmo? Nem vai perceber. Ele muda, entra em contradição o tempo todo, né? O tempo todo entra em contradição, mas não tem problema. O pessoal não percebe. Isso foi feito deliberadamente. Vocês estão entendendo, meus amigos? Não que Enki seja Deus, vamos frisar aqui, nem Eliú, nem ninguém. Eles passavam por Deus, as pessoas entendiam assim porque tinha um nível de consciência bem limitado. Vocês estão entendendo? Muito limitado. Quando eles viam seres terrestres, eles atribuíam, eles enxergavam os seres terrestres como se fosse um Deus. Ok? Por isso que Jesus veio aqui, para esclarecer isso. Para mostrar que o poder está dentro de nós. Então ele foi uma semente estelar fantástica. Foi preparado pela sua mãe, Maria. Tá ok, meus amigos? Para as pessoas terem nível de consciência. O que Jesus veio aqui? Mostrar que o poder está em nós mesmos. E nós podemos fazer milagres. Através do poder de cocriar. O poder da palavra falada, desculpem. Foi isso que ele veio demonstrar. Tá? Essa conexão com o Pai, a verdadeira conexão com a fonte criadora, deve ser feita através do quê? Do contato com o nosso eu superior. Foi isso que Jesus veio demonstrar. Ok, meus amigos? Esta aqui é a realidade. Elohim original se trata de uma multiplicidade de deuses. E a origem dos textos judaicos cristãos são versões, presta atenção nisso, isso aqui é uma pura verdade, tá, meus amigos? São versões dos textos originais sumérios. Isso foi feito de propósito, para desvincular a doutrina da segunda vinda religiosa dos semeadores registradas em várias culturas. Principalmente os índios, só os índios eles preservaram que os extraterrestres vão voltar, né? Principalmente os Hopi, os Uni, eles preservaram a verdade. Né? Muito bem. Os semeadores, o retorno dos semeadores. As frotas semeadoras se juntaram a uma facção dos Anunnakis lideradas por seu geneticista-chefe, Enki, trazendo um presente incrível, se as fontes foram acreditadas. Ele possui o projeto original do DNA Adamo, usado na criação do Homo sapiens, e concedeu habilidades incríveis, saúde robusta e longa vida antes que o DNA da humanidade fosse corrompido por facções terrestres rivais, lideradas pelo seu meu irmão, Eliú. Uma hora eu vou falar sobre isso, acho que eu até falei sobre a live. Se você pegar o livro de Gênesis, tem duas citações da criação do homem e de Eva. Olha que interessante, gente. Uma ele é feito da costela e outra não. Sabe por quê, meus amigos? Porque uma é a criação do homem, do Enki, e o outro é do Eliú, pervertida por Eliú. Então tem duas criações do homem. Foi assim que foi retratado nos livros sumérios. Entenderam? Por isso que existem duas citações da criação do homem no Gênesis. Impressionante, não? É pura verdade. Aqui. A classe dominante corrupta, hoje conhecida como Deep State, também conhecida como Illuminati, sabe tudo isso. Ele conhece tudo, né? Ele sabe. Sobre as profecias recentes chegadas, semeadores e Enki, que desejam que a humanidade comece uma nova era de ouro. Michael Salla. Muito bem. O Conselho dos Cinco. Isso aqui é bem interessante. Vamos entender isso aqui, meus amigos. Conselho dos Cinco. Uma vez que os reinos, o Conselho dos Cinco é a resistência de Órion, e eles trabalham na nossa genética. Uma vez que os reinos etéricos estavam prontos para permitir a evolução da alma através de reencarnação, e os corpos se desenvolveram ao longo dos tempos para abrigar essas almas caseiras em evolução, a atualização dos Anunnakis permitiu algo novo, a entrada de almas em seres humanos que eram de outros mundos. Nem toda alma é capaz de encarnar em todos os corpos. O DNA parece ser a chave para que uma alma de um determinado sistema estelar realmente entre em um corpo humano. Uma certa ressonância com o DNA do corpo parece ser necessária. Trocando em miúdos aqui, se você não tiver um pouquinho, uma fração do DNA extraterrestre, você não pode ser uma semente estelar. Simples assim. Então, o seu corpo avatar tem que ter essa ressonância. Por exemplo, se você, vamos supor que você é um pleiadiano e quer aqui, né, reencarnar aqui num corpo na Terra, ser uma semente estelar. Então você vai ficar em estase, na sua espaçonave, em hibernação, numa cápsula, e a sua alma vai ser projetada, o seu corpo de luz, para a Terra, para reencarnar num menininho, num nenenzinho aqui do planeta Terra. Se esse neném não foi preparado, seu pai, a sua mãe, geneticamente falando, para ter um DNA de pleiadiano, você simplesmente não vai conseguir nascer nesse mundo, você não vai conseguir habitar este corpo. Vamos supor que o pessoal da África, né? O pessoal da África vai receber um ruviano, né, gente? Lá dos semeadores. O DNA desse menino também tem que ser preparado. Quem faz isso? Quem? Essa turma aqui que vocês estão vendo. Tá? Essa é a missão deles.
preparar os corpos geneticamente para receber as sementes estelares. Esta é a função do Conselho dos Cinco. Vamos para o próximo. Nosso trabalho na Terra começou há muito tempo, que palavras de Anax, o Egarote, do Conselho dos Cinco. Nosso trabalho na Terra começou há muito tempo, em sua perspectiva linear. Temos preparado humanos da Terra para grande despertar. Maravilha isso, né, gente? Geneticamente, para que receba as sementes estelares. Trabalhamos em linhagem de sangue, escolhidos especificamente, ativando e aprimorando seus códigos de DNA, para que, com o tempo, esses corpos de avatar, ao longo de gerações, sejam capazes de suportar a incorporação de almas de frequência mais alta. Preparamos as raças humanas da Terra para o programa de emissários. Centenas de milhares de seres de todas essas galáxias decidiram se inscrever no programa de emissários. Gostei desse nome, né? A gente fala semente estelar, né, gente? Programa dos emissários aqui, que vão ser transferidos para o planeta Terra, de transferências de almas para reencarnarem aqui no nosso planeta. Para esse trabalho formidável, para a libertação da Terra. Vejam que quem vai libertar a Terra são sementes estelares, mudando o seu padrão de pensamento. Todos eles sabiam que encarnar em uma densidade muito menor bloquearia suas memórias. Olha que interessante, né? Mas mesmo assim, eles aceitaram, eles toparam. É maravilhoso. Vamos para o próximo. Em primeiro lugar, a linhagem hospedeira precisa ter uma relação de frequência mínima compatível com o ser encarnado. Isso ocorre via DNA. Uma porcentagem mínima de DNA correspondente significa que, por exemplo, uma alma da matriz de alma planetária Ahriel deve encarnar em um corpo biológico que carrega suficientes genes Ahriel. O DNA tem uma frequência, e se não houver ressonância entre um veículo carnal e uma alma encarnada, a alquimia não funciona. Nesse planeta somos todos híbridos alienígenas. Você é um híbrido alienígena, caso você não saiba. Todos nós somos. Todos somos híbridos alienígenas. Em algum ponto, em algum nível. Exceto algumas poucas tribos minúsculas escondidas nas florestas tropical e áreas totalmente remotas. Tá? É um mínimo bem reduzido. Tá? Fantástico. O Conselho dos Cinco é um conselho que se especializou em criar as casas ou envelopes corporais, certos para almas de outros sistemas estelares. É uns envelopes certos. Né? Interessante, gostei desse termo, né? Nós somos nosso corpo como se fosse um envelope. Para receber a carta, a alma. Os preparativos para abrigar essas almas envolvem o aprimoramento do DNA daqueles que nascem em nosso planeta. Em outras palavras, para que as sementes das estrelas nasçam em seus corpos, precisam estar preparadas para a frequência de sua alma que chega. Existem 6 tipos de semente estelar. Primeiro, semente estelar, através da evolução das almas, que a gente já aprendeu. Né? Evolui através do processo natural. Né? Vem através de um orbe, né? Dos orbes planetários, e aqui vão evoluindo do reino mineral, vegetal, até chegarem ao nível humano. Muito bem. Né? Mineral, vegetal, né? Muito bem. Animal e depois nível humano. Existem almas de outras colônias descendentes. No caso, existem, por exemplo, os sementes estelares do tempo da Atlântida, do tempo da Lemúria, do tempo da Terra de Mu, que são os descendentes dessas sementes estelares, assim, de tempos imemoráveis. Tá? Isso é perceptível principalmente, é a grande maioria, tá? A grande maioria de sementes estelares é desse grupo dos descendentes da Atlântida, da Lemúria, Hiperbórea, e isso é identificado através do grupo do tipo sanguíneo, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, né, gente? Pelo tipo sanguíneo, tá? Se é RH negativo, é O+, O-, daqui a pouco a gente vai abordar sobre isso daí. Tá? Então, o tipo sanguíneo vai identificar a sua origem, principalmente esse grupo aqui que é descendente da Atlântida, da Lemúria, Terra de Mu, Hiperbórea e outras também. Tule também, existem várias terras diferentes, né, que eram evoluídas em densidades superiores em tempos imemoráveis, em outras eras. Tá? E tem as sementes estelares convencionais. Como que é a semente estelar convencional? É aquela que está no seu planeta natal, numa espécie de cápsula, hibernando, está lá dormindo, né, numa cápsula, seu corpo é preservado, e você vem para cá. Eu estava vendo até uma live da Helena, ela fala que quando tudo isso acabar, né, quando ela desencarnar aqui na Terra, ela vai voltar para o seu planeta de origem. Olha que interessante, que é a Hel. Né? Ou ela simplesmente, né, ela pode escolher, porque ela vai ter essa consciência, ela simplesmente deixa o corpo dela e volta para lá. Olha ali, que interessante. Então você vai poder escolher. Eu fico aqui na Terra? Eu acho que não, eu quero voltar para casa. Aí, pum, a pessoa cai, né, desfalecida no chão, pronto, já tá lá. Você vai decidindo assim, na hora. E você já volta pro seu avatar. Tá ok, meus amigos? Essa aqui seria a semente estelar convencional. Essas que, por exemplo, é o que o Alex Courier menciona, que são mais de 200 milhões de almas que vieram recentemente, seriam esse tipo de semente estelar específico que eu estou mencionando aqui. Tá? Quarto, sementes estelares especiais, seres hiperdimensionais. Existem sementes estelares que recebem seres hiperdimensionais. Né? Agora, pessoas que recebem seres hiperdimensionais, como Gêmen, né? No caso é o caso da esposa do Jean Charles Moya, a Melanie. Então, nesse caso, ela vai permanecer, né, com esse ser, e ele não fica em estase, né, gente, no caso, né? Não vai voltar a alma dela quando desencarnar, simplesmente não vai voltar para o corpo original. Porque a alma é tão evoluída que ele continua existindo. Então vamos entender o seguinte, a semente estelar
da Melanie, que é a esposa do Jean Charles Moya, está vivendo a vida normalmente, porque ele é um ser hiperdimensional. Então ele está vivendo lá no seu planeta e, ao mesmo tempo, está aqui um pedacinho, um fractal desse ser, na esposa do Jean Charles Moya. Né? Isso é bem interessante. Tem também sementes estelares que são entrantes, no caso é provisório, no meio do caminho da vida, né? Existe também a questão dos entrantes, que também pode ser considerado uma forma de semente estelar, que a gente não pode desconsiderar, que pode ser provisório ou definitivo, tá ok? Isso é um contrato, né? Pode ser feito, ok? Muito bem. A gente sabe, eu preciso recapitular aqui, as pessoas já sabem o que é entrante, eu preciso explicar. Então, o entrante seria o seguinte, seria uma alma que vai entrar em contato com a sua alma, fazer o seguinte, olha, eu quero cumprir uma missão X, aí você sai de cena e eu vou ocupar o seu corpo. Só que você tem que concordar, tá? Porque se você não concordar, simplesmente o negócio não é fechado. Por exemplo, o amigo do Jean Charles Moya, que é o Rousseau, eu esqueci o nome dele, é Rousseau alguma coisa, ele é um entrante, foi entrevistado pelo Jean Charles, pelo Michael Salles, desculpa, pelo Jean Charles. Tá ok? O David Rousseau, lembrei agora, David Rousseau. Tá? Muito bem. Tem também sementes estelares de alma dividida. Logo eu vou trazer um caso de alma dividida, porque é o seguinte, a alma ela pode ser dividida. Por exemplo, o Mark Domísio teve sua alma dividida. Né? A Rebecca Rose também é um caso. Né? O Chris O'Connor também é um outro caso. Né? Já temos 3 casos. Então é possível também. Isso é bem raro, mas existe. É o caso do Dakota Fritzen, né? Daqui a pouco eu vou contar a história dele, que é incrível. Numa próxima live a gente vai contar direitinho esta história, né? Que é fascinante também. E agora eu vou falar para vocês sobre o tipo sanguíneo. Então, as pessoas aqui da Terra, que são descendentes dos Atlantes, Lemúria, que é grande parte da população, isso é um número realmente, assim, eu diria até que mais de 50% da população da Terra entram nessa categoria, tá, meus amigos? Isso aqui é informação do Alex Collier. Notas de Alex Collier, 10 de junho de 2020. As pessoas com RH negativo são de uma linhagem originada de 4ª, 5ª densidade. Tá? Muito bem. Os Anunnakis fizeram experimentos com tipos sanguíneos já existentes, como eu demonstrei para vocês no decorrer da live, tá? Não vou ficar recordando aqui. Então, se você chegou agora, né, vai no começo da live. É muito importante. Que levaram ao tipo sanguíneo RH negativo. Linhas terrestres do tipo sanguíneo comuns, de origem de várias constelações. Muito bem. Deixa eu mostrar o mapa para vocês. O mais, 37% da população mundial. Vem dos Boots, Sagitário, Sistema Estelar, Nunc. Tá? Ali das estrelas de Sagitário. Muito bem. A mais, 36% da população mundial. De Ursa Menor e Polaris. Muito bem. B+, 9% da população mundial. De Vega. A gente fala de Vega, né, gente? Então, se você é B+, existe essa possibilidade. E de Hércules também. AB+, positivo. 3% da população mundial. De Ursa Menor. O negativo, né, 7% da população mundial. Pode ser de Andrômeda, Peixes, Pégasus, Perseu, Signos. Signos tem seres aquáticos lá, viu? Lira. A Lira tem muitos seres, né, Net? Lira. São vários seres diferentes com características humanas. E Ursa Menor. Olha que legal. A menos, 6% da população mundial aproximadamente. De Antares, ali tem seres felinos de Antares, viu? Altair, Sagitário, Escorpião. Fica sossegado que ninguém é semente estelar como chama aquele ser mesmo da constelação do Escorpião, né? Liette. Aquele ser do Escorpião? Negumac. Pra ficar sossegado que você não tem semente estelar de Negumac, tá? E na constelação do Escorpião também existem outros seres. Ursa Maior, Lira e Vega. Legal. B-, 1% da população mundial, de Ursa Menor. AB é menos, negativo, de Signos e Alfa Centauro. Muito bacana. Aqui, meus amigos, de 14 a 15 mil anos atrás, todos os tipos de sangue que temos hoje foram solidificados, foram definidos. Aqueles com tipo sanguíneo O- mantêm frequência da 4ª e 5ª densidade na Terra. Quando a Terra se move para o cinturão de fótons, esse tipo sanguíneo com RH positivo pode absorver a luz para mudar para níveis dimensionais mais elevados de ondas de onde se originaram. O que ele está dizendo é o seguinte, pessoas que são O negativo, tá, segundo agora com esse cinturão de fótons, têm uma facilidade melhor de se conectar com as densidades superiores. Mas é bom salientar aqui, meus amigos, que como essa mudança, essa transição está adiantada, todas as pessoas têm essa capacidade, tá? Todas, absolutamente todas. Tá? É que no caso aqui, o O negativo tem vamos colocar assim, uma ajudinha melhor do que os outros, ok? Uma pequena vantagem. Nesse momento, a energia dominada pelo masculino está sendo substituída pela energia dominada pelo feminino. Durante a mudança que está ocorrendo agora, o O negativo está mudando para a 5ª densidade. Os tipos de sangue RH+, estão mudando para a 4ª densidade. Os tipos sanguíneos estão relacionados aos seus grupos de alma na Terra na 3ª densidade. Grupos de alma, ou seja, aos fractais de alma. Também pode ser interpretado desta mesma forma. Fantástico, né? Muito bom mesmo. Tá ok, meus amigos? É bom aqui salientar, quando o Alex Collier fala que a energia está dominada pelo masculino,
Porque a energia dos draconianos, dos seres negativos, é predominantemente mais masculina do que feminina. Isso não quer dizer que o masculino não é importante, pelo contrário, nas sociedades pleiadianas, andromedanas, o masculino é fundamental. Aliás, sem o masculino, a mulher não é absolutamente nada. Pode perguntar isso para uma sacerdotisa, né, Nietzsche? O masculino é fundamental. Sem o masculino, simplesmente a mulher, a energia feminina, não existe. Então, um depende do outro. Tá? É bom colocar isso aqui, deixar bem claro para vocês. Então, existem basicamente duas maneiras de evoluir. A alma sábia, na escada evolutiva na Terra. Existe a maneira lenta, no sentido de que você evolui de plantas e animais para uma alma com qualidades humanas, através de muitas reencarnações. Ou existe a maneira rápida, em que você entra em um corpo humano privilegiado com uma alma do exterior, uma alma de outro sistema estelar, que é o caso das sementes estelares. Muito bem. Pensando primeiro no modo lento de evolução da alma, Dolores Cannon escreveu em seu livro. Dolores Cannon foi uma pessoa que definiu, falou muito, escreveu vários livros sobre sementes estelares, uma grande especialista do assunto, falou da primeira onda, segunda onda, terceira onda de sementes estelares, de pequeninos cristal, arco-íris, né, gente? Também, índigo, né? Aqui, abre aspas. A natureza é um tipo diferente de espírito porque é considerado um espírito de grupo. Você pode testemunhar isso muito facilmente quando observa um bando de pássaros, um rebanho de gado, ou uma colmeia de abelhas, ou uma colônia de formigas. Eles parecem trabalhar e pensar como uma mentalidade de grupo. Portanto, para começar a progredir para a parte humana da escola, compare com a passagem pelo jardim de infância. Escola primária, ensino fundamental, ensino médio, faculdade, etc. Você deve separar a alma do grupo. Isso é feito através do amor. Interessante isso. Lembra que eu falei logo no começo da live que os animais têm alma de grupo, né, gente? Eles têm mais alma de grupo. Né? Principalmente gato, cachorro tem aquela alma de grupo, isso faz parte deles. E aos poucos você vai tendo o quê? Alma individual. Isso é feito através do amor. Já disseram muitas e muitas vezes que o amor é a única coisa real. É a coisa mais importante de todas. Se você leva um animal para se você leva um animal para a sua casa ou dá a ele amor e atenção, você dá a ele individualidade e personalidade. Que maravilha, Eliette. Quando você dá amor ao bichinho, ele começa, você dá um suporte para que a alma do seu bichinho evolua. Maravilhoso, né, Eliette? Através do amor, né? Que maravilhoso isso aqui. E ajuda a se separar da alma grupal para que ele possa começar a progredir na parte humana da escola. Olha, você pode, com o amor do bichinho, você ajuda na evolução da alma do seu bichinho, Eliette. Olha que maravilhoso. Espetacular essa informação. Eu tinha lido e tinha esquecido. A teoria da evolução de Charles Darwin era uma teoria falsa, uma vez que não poderia explicar o rápido desenvolvimento do homem, a partir de um ser semelhante ao macaco. A semeadura e a hibridações edogâmias de todos os tipos de grupos de espécies alienígenas teriam um poder explicativo muito maior, muito mais plausível. Agora parece que, embora esse tenha sido o caso em nossa evolução, por causa da semeadura dos semeadores, da Confederação Intergaláctica e principalmente pela atualização de EA, ENC. Isso não exclui a possibilidade de que a vida possa se desenvolver de minerais para plantas e animais, para humanos e assim por diante. Lacerda falou sobre a lenta evolução de sua espécie em nosso planeta, desde a extinção dos dinossauros. Lacerda reptiliana que vive no interior da Terra. Tá ok, meus amigos? Aqui. Diferentes partes de uma consciência única vivendo em mais corpos simultaneamente. Aqui, informação do Jean Charles Moya. Essa eu vou deixar para uma próxima, gente. Eu vou acrescentar junto com a live da Esfinge. Então, no próximo sábado, a gente vai falar sobre isso aqui, porque já são 1h30. E deixa eu ver quantos slides são. São bastante, hein? É bastante mesmo. Mas pode. Se eu passar, eu vou passar correndo. Não é legal, né, Lite? Não é legal, né? Tem que explicar. Isso aqui merece muita explicação. Ó, diferentes partes de uma alma, consciência única, vivendo em mais corpos simultaneamente. Janeiro, só que formação de janeiro, dia 3 de janeiro de 2023. E um vídeo recente de Charles Moen escreveu o que havia acontecido durante seus sonhos em dezembro de 2022 e janeiro de 2023. Eles enfocam a possibilidade de uma consciência poder se dividir em fragmentos e habitar vários corpos simultaneamente. Isso aqui, Liette, quando eu falar do Dakota Frentzen, vai caber, né? Eu posso acrescentar essa parte aqui, porque é bem extensa. Existem almas, sementes estelares que podem habitar mais de um corpo, tá, meus amigos? E isso é fato. Eu vou dar um exemplo para vocês bem simples. Os tripulantes das arcas. Os tripulantes das arcas são vocês. Então vocês já são sementes estelares. Então imagine, o seu original está no seu planeta de origem, lá hibernando, dormindo, né, Liette? Igual a Cinderela, né? Ou Cinderelo, como queira, né? Se é homem ou mulher. Você está aqui. E ainda assim, parte da sua alma também está o quê? Nos tripulantes. Então a alma pode ser repartida em vários seres diferentes, sendo a mesma pessoa. Impressionante isso, né, gente? E esse tópico eu vou deixar para uma próxima, tá ok, meus amigos? Porque eu tenho uma live já especial que vai casar perfeitamente com uma informação adicional sobre a experiência do Dakota Frentzen, né? Que é um caso de semente estelar bem peculiar mesmo. Fantástico, uma história emocionante, né, gente? Emocionante mesmo. Tenho certeza que vocês vão chorar. Tá ok, meus amigos? De emoção, porque é emocionante de fato. Tá ok, meus queridos? Gratidão, gratidão.